O Band Entrevista de hoje fala sobre a sétima arte. Recebe o produtor executivo de cinema Marcelo Torres, goiano, que veio residir em São José dos Campos há 3 anos. A gente falava no segmento anterior da participação regional no cinema e, além de Mazzaropi, que é amplamente conhecido, São José recebeu uma produção que foi exibida, que está liberada pelo Netflix, uma produção grande de audiovisual há pouco tempo que movimentou muito a cidade. Gostaria que você contasse como é que foi isso, que projeto que foi esse e o que aconteceu em São José há pouco tempo. Esse projeto foi feito há 1 ano atrás, né, que eu trouxe para cá. Então a gente estava com um filme que se passava no Pantanal. E o Pantanal a gente tem uma dificuldade de filmar porque ele tem a cheia, tem a seca, então você perde a continuidade, né? Porque se você está filmando numa fazenda, aí depois de 6 meses ela está alagada. E aí eu falei, poxa, então a gente poderia filmar próximo a uma hidrelétrica que está sempre cheia, que isso foi no estado de Tocantins. E uma parte em São José dos Campos. Aí todo mundo falou, poxa, espera aí, você está querendo dizer que São José dos Campos vira um Pantanal? Eu falei, não, tem condição de virar um Pantanal. Então eu provei isso e a produção veio para cá e todos nós ficamos super felizes com isso, né? Porque você está numa cidade com estrutura muito grande e próxima de São Paulo. E aí no parque da cidade que nós transformamos isso, os próprios galpões das tecelagens, da antiga tecelagem, nós fizemos estúdios, né, construímos dentro, e o lago nós usamos como Pantanal. E criamos uma oca também, nós construímos uma oca e, poxa, para parecer que é no mato, ainda trouxemos uma onça para São José dos Campos, aí, autorizada pelo IBAMA e tudo. E foi um sucesso, né? Porque eu saía para almoçar e encontrava secretários de São José dos Campos dizendo, cara, os hotéis estão lotados. Eu falei, não, somos nós, né? Porque nós somos 350 pessoas, então chega uma equipe imensa. Existe um giro na economia da cidade. Existe né? um giro, né? Os restaurantes todos cheios, né? Porque é mais tantas pessoas comendo e mais visitantes e tudo. Então, poxa, é um sucesso, né? Foi uma estrutura assim que eu mostrei a certeza da região como tem capacidade para o audiovisual. Não, e como traz resultado prático para o município, no caso foi São José dos Campos. Agora, os prefeitos, os secretários de cultura, eles têm conhecimento dessa indústria ou muitas vezes há uma certa ignorância do mundo do cinema para de repente fazer isso acontecer de uma forma mais rápida? Eu acho o seguinte, é uma falta de informação. Porque às vezes acha que o artista só se diverte, a gente trabalha muito, né? Nós trabalhamos 12 horas por dia, assim, e eles não conseguem entender, eles só acham o seguinte, o que é importante é filmar e a pré-estreia. Né, você vai lá e estreia o projeto. Mas não, o trabalho da preparação é muito importante na região, porque esse que é o gasto, né? Porque você constrói, você contrata costureira, você contrata motoristas, você contrata cozinheiras, você contrata figuração, um monte de coisa. Então, às vezes, eles não percebem isso. Mas até o próprio prefeito, na época, quando ele levou a filha, ele foi lá fazer uma visita que a gente convidou, ele levou a filha dele num dos cenários que nós construímos. E ela falou, papai, isso aqui é Harry Potter, né? Porque nós fizemos um cenário super parecido com o do Harry Potter. Então, poxa, essa magia que nós temos de transformar tudo, né? E sem poluir, e trazendo desenvolvimento, e divulga, né, a região, e poxa, isso é muito gratificante, né? E foi, e será também. Agora, para a criação desse polo, precisa de legislação municipal, alterar uma legislação municipal, um projeto de lei, iniciativa, por exemplo, em São José da Fundação Cultural, por exemplo. Assim, alterar eu acho que não precisa de criar, né? E ir junto com as leis do audiovisual e ver qual é o caminho que podemos fazer isso. Mas não é difícil, é muito fácil. E as prefeituras têm que trabalhar com a gente junto às empresas para dizer, olha, é importante para a gente, vocês, em vez de pagar todo o imposto para o Tesouro, que vocês deixem uma parte do imposto aqui, que nós vamos gastar com a região, e isso dá um lucro. Então o dinheiro fica aqui, que é um dinheiro que você... Não é que a prefeitura dá um incentivo, nada disso, ela não abre mão de nada, ela está tirando o dinheiro que vai para o Brasil, que vai dividir por todos, e segura na região e se gasta aqui, sabe? E com mão de obra local, porque o dinheiro tem que ser gasto na região.
Em média, a produção de um filme brasileiro, quanto custa? Qual é o investimento, por exemplo, de uma produção normal? Esse núcleo trabalharia com quanto em dinheiro? Esse núcleo, assim, o ideal, poxa, seria eu sei que falar em dinheiro parece uma coisa muito grande, mas a gente imagina uns 20 milhões por ano. Que isso aí você faria uns 4 projetos ou 5, sendo um da região. Então, de qualquer forma, tem que ter um projeto da região. E aí, os projetos que são fora do Brasil, né, que vão chegar, que é da Espanha, ou México, ou Argentina, ele teria que ter uma coprodução com uma produtora local, a produtora do Vale. Que isso daí a produtora ganha, porque vai ganhar experiência e ainda ganha um dinheiro, porque ela que administra isso. Ganha recurso, formação de equipe, experiência. Isso, várias. Né? Agora, Marcelo, o que você pensa para que São José ou a região do Vale do Paraíba, e a gente torce muito para que esse projeto se desenvolva, não aconteça como Paulínia? Eu vou colocar Paulínia como um exemplo do interior de São Paulo, como a gente, uma região forte que é de Campinas, como a nossa, que teve um movimento de fazer dezenas de produções. Dezenas, eu fiz várias lá. Né? E de repente, tudo acabou. Foram uns 10 anos e tudo acabou. Por que acabou lá e o que fazer para não acontecer o que aconteceu lá aqui? Eu acho aquele erro, né, político brasileiro, a ignorância que é dentro do nosso DNA de destruir o trabalho do outro, né? Então, o que a gente pensa de diferença? Eu conheço os polos pelo Brasil, né? Tanto de Paulínia, do Ceará, Brasília e Rio de Janeiro. A gente tirar essa questão do dinheiro, o dinheiro ser do Funcine, que é um banco. Essa OAS, uma associação dos produtores locais, que eles vão julgar os projetos. E quem lucra é a prefeitura com a Film Commission. Então, a prefeitura teria uma distribuidora, ela teria o orçamento, é a porcentagem que ela coloca. Se coloca 4 milhões, o filme é 4 milhões, 100% é da prefeitura. Então, ela vai tirar a renda ali em seguida. Se der 100 mil espectadores no filme, ela já está tirando o dinheiro dela, praticamente o que se pôs no filme. Então, isso eu acho que é uma forma da gente, quando tiver uma mudança política no Brasil, uma mudança local, isso não interfere, porque as empresas já acreditam, né, que essa associação não tem nada a ver com a política, ela segue com os projetos. E a prefeitura recebe o dinheiro que investe em programas sociais ou, sei lá, e o que quiser a prefeitura. Eu acho que essa forma a gente não cai no erro dos outros polos. Lá em Paulínia, no caso, era a prefeitura que comandava. Isso, comandava tudo. Aí a Secretaria de Cultura, ele emprega a pessoa que cuida disso, é o parente, é o filho. Essas coisas que a gente sabe que no Brasil é assim. Aí a mudança política mata o projeto. A mudança política, aí o cara tem raiva não sei de quê, não pensa no projeto, né? Porque a gente não tem que ter inimizade com ninguém, mas se tem que pensar o que é bom, se o projeto é legal para a região, se esse filme realmente ele vai dar bilheteria, e tem que provar através dos editais, assim, com a listagem, quem são os técnicos, né? Porque cada técnico hoje em dia no Brasil, ele tem uma pontuação. Então, se o cara vem com uma equipe, que você fala, pô, esse cara produz, né? Esse cara entrega todos os filmes, essa produtora realmente fez isso e aquilo. Isso não tem erro, isso, poxa, a gente elimina qualquer erro. Perfeito. Mais uma parada no Band Entrevista. A gente volta em instantes falando um pouco mais do cinema nacional. Não saia daí. Até já.